Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje vamos falar sobre inovação, varejo, tecnologia. Estamos recebendo o CEO do primeiro marketplace digital do Brasil, o empresário Guga Schifino. Seja bem-vindo, Guga, ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, é um prazer estar contigo, com vocês aqui, né? Sempre uma honra. Participa dessa entrevista também nosso colega das Rádios Bandeirantes e também comentarista da Band TV, Guilherme Bauer. Seja bem-vindo mais uma vez também. Obrigado pelo convite, Osiris. Gustavo Schifino, numa nova frente, uma nova empreitada, que é justamente o primeiro marketplace, um novo conceito. Para que lado o mundo gira na inovação, Gustavo? A gente tem convicção que o que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente, né? No que se refere a muitos negócios, na maioria deles, talvez todos eles. E no varejo não é diferente. Então, aqueles 5 P's do Kotler, né, que sempre foram suficientes para ter sucesso, hoje não são mais, são importantes, obviamente, mas não são mais suficientes. Se não aderir hoje experiência, curadoria e logística nesse processo, provavelmente uma empresa de varejo vai ter dificuldade. E o Pier vem com essa proposta, trazer um novo varejo, que a gente está chamando de New Retail, né? Que ele traz a experiência junto com o processo clássico de compra e venda. Como é que ele nasceu? É muito interessante a história de como ele pariu, né? Eu tenho feito a curadoria de alguns grupos internacionais, pesquisando o varejo pelo mundo, e tem um grupo que eu faço há 12 anos a curadoria, que é a Brasil Varejo, em Nova York. E a gente está em janeiro do ano passado na Tesla, do Sorro, com esse grupo, e lá eu estou dando um pitch rápido do que eu acredito que seria o futuro do varejo. Por sorte, na plateia estavam pessoas importantes. Uma delas é o Marcelo Carvalho, né, um dos donos do Shopping Iguatemi, dono da Ancar, uma empresa de shopping center, e o Zé Renato Hoppe, que é o dono da Forol, que vendeu a GetNet, né, para o Banco Santander há um tempo atrás. E eu termino esse pitch, os dois encostam em mim e dizem, pô, quem sabe tu para de falar isso que seria o futuro do varejo e tenta, né? Porque tu não faz o que seria e para de só falar sobre isso. Menos teoria, mais prática. Para mim... Te provocaram. Zé, para mim, que vou trabalhar de skate, não é fácil botar as ideias em prática. Não, na frente tu continua indo trabalhar de skate, mas já está respondido. Mais de bike, mas vou também de vez em quando de skate. E aí eu disse para ti que o Zé, que tinha vendido a Get por um caminhão de dinheiro, o Marcelo, que tem 28 shoppings, para vocês dois transformar a ideia em realidade é mais simples. Mas para mim, pelado, não é assim, né, cara? Um negócio desse precisa de investimento. E aí eles, não, mas a gente te ajuda. E aí nasce o PierX com uma iniciativa de nós três, uma provocação deles em Nova York, dentro da Tesla, numa imersão da Brasil Varejo. Bacana. Quem entra, e a gente faz aqui o convite para quem não conhece visitar, é uma descoberta a cada passo, na verdade, né? Porque você nem entrou e você tem uma gama de produtos que dificilmente você encontra nas lojas, vamos colocar assim, comuns. Aí mas então é isso. Não, aí você entra e vê que não era aquilo. É uma descoberta a cada passo que se dá. Tá perfeito, Gui, assim, a tua percepção, assim, isso é muito positivo por um lado, também é desafiador por outro, porque as pessoas entram, gostam do ambiente, se sentem acolhidas e sentem como se estivessem num museu, assim, né? Eu quero entender, eu quero conhecer. Ela não pensa num primeiro momento em consumir. Então, isso é um desafio. Mas a gente está muito feliz com o projeto, né? O que acontece para quem está nos escutando, tentar tangibilizar um pouco do que a gente está falando? Por que é o primeiro marketplace phygital? Phygital é a misturinha das palavras físico e digital. E marketplace porque é um lugar que tu olha o produto fisicamente, experimenta, vai no provador, vê a cor. Mas na hora de tu compra por um aplicativo e recebe em casa. Ou seja, tu olha fisicamente, mas efetivamente a tua compra é um processo online. Isso é o Pier do ponto da vertical de produto. É uma evolução das plataformas normais de venda. Uma evolução, uma outra forma de oferecer isso, né? O físico sozinho, ele fica carente. O digital sozinho também fica um universo muito amplo para as pessoas se localizarem, né? A gente vê fake news. Como é que tu sabe o que é quente e o que não é? Sim. Quando vai o Osiris diz, não, é isso, bom. Então o Pier faz um pouco essa curadoria, diz, pô, isso existe, funciona desse jeito e dessa forma. Então isso é uma das 3 verticais. A outra é evento e a outra é gastronomia. Então tem produto, tem uma vertical de evento importante, então a gente tem conseguido botar lá 15 mil pessoas todo mês. É um número importante. E além da parte de produto e serviço, a gente tem uma parte legal de gastronomia, a gente está com a Chica Fundó lá, então a pessoa vai, toma um café, almoça, janta. Então a gente misturou as 3 coisas, né? O evento,
o produto e a gastronomia num único espaço, com a facilidade. Como tu não tem estoque dentro do espaço, a vantagem tu tem é 100% de showroom. Então, tu pode guardar aquela área, são 600 metros quadrados, para a experiência, que é o que hoje o cliente está procurando. Agora, precisa de um treinamento especial justamente para motivar essa experiência dos colaboradores. Sim. A equipe Porque é diferente de uma venda normal numa loja de bairro. Completamente. Tanto é que a gente nem chama a equipe de vendedores, a gente chama de helpers. Eles estão lá para realmente te auxiliar, eles não... E acontece uma coisa meio doida, às vezes a pessoa vai lá, compra um produto, vai embora, a gente nem sabe que a pessoa comprou, porque ele lê um QR Code e faz um comprar dentro de um aplicativo que foi desenvolvido ali pela Forol, ele bota comprar, recebe o produto em casa. E aconteceu comigo na primeira semana, foi engraçado. Eu com o cacuete de varejo, saí correndo atrás do cliente. Poxa, o que houve, né? Porra, por que tu não gostou? Não, era um produto bacana, tu experimentou. Aí ele disse, já comprei. Já comprei! Mas, que desculpa. É que subverte toda a lógica até pra normal, mim, né? né? Até pra mim do que tava lá balcão, dentro. da venda, daquela Como coisa. assim, né? De já passar comprou. no caixa. Nem se despediu, né? E já tinha comprado. E aí a gente foi se acostumando, né? É uma coisa nova. A gente sabe, né, Osiris, tu acompanha aqui a dor do varejo, né? O Miriam Marketing, ele vive um momento de muita dor. E é justamente porque tem a carga tributária, a gente, né, batalhou tanto aqui para tentar minimizar isso, mas um fator fundamental aí é a administração de estoque. É muito difícil para o pequeno varejista, que muitas vezes é descapitalizado, comprar exatamente aquilo que ele precisa para vender. Sim, ele depende do fluxo de caixa. Ele errou uma vez e nesse modelo não tem mais estoque, porque o estoque é da indústria. Exato, é dinheiro que fica parado, né? E se a gente pensar em shopping hoje, um aluguel para você ter estoque significa pagar mais por metro quadrado para ter dinheiro parado lá dentro. Exatamente. Então, é um desafio gigantesco. Agora, a gente tem algumas máximas que são interessantes, né? Tentar vender areia no deserto para justificar um negócio que não vai dar certo. Porto Alegre tem algumas experiências e vem de longa data. Vamos pegar Trópico, né? Lá como exemplo. Porto Alegre não tem praia ou não tem onda e, no entanto, era uma cidade que tinha talvez a maior concentração de lojas e produtos de surf. Então, é enxergar aquilo que vai além de uma consciência do reles consumidor mortal, digamos assim. Como é que está isso hoje? Depende de uma consultoria, depende de uma sacada, depende de um menino, uma menina de 19, 20 anos que tem um estalo. Eu acho que a pergunta é ótima, né, para quem está nos ouvindo se inspirar, né, nessa transformação. Eu acho que o que mais tem aqui é loucura, sinceramente. Também a Trópico lá atrás, ou o Pier agora, é acreditar em alguma coisa que ainda não existe, né? Se o Ford fosse perguntar lá para os clientes o que eles queriam, ia ser um cavalo melhor, né? Nunca ia ser um carro, né? E eu acho que o Pier, se eu fosse perguntar para os clientes que tipo de loja queriam, talvez eles não dissessem que é uma loja que não tivesse o produto, ou que tivesse experiência, ou que tivesse um palco, ou se tivesse shows. Então, eu acho que o desafio de cada um de nós, especialmente nesse momento, na transformação, né, nessa migração de eras, né, a gente saindo de uma era analógica para uma era digital, ou já muito presente numa era digital, é a gente ter certeza que o que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente. E aí, com esse incômodo, a coragem de tentar. E aí, só o incômodo e a coragem não chega, porque também o cara precisa ter uma abertura de perna, né, para conseguir dar esses passos. E aí, parceiros, pessoas que incentivem, como vocês que divulgam, é importante. E aí tem uma história de 30 anos, né, de envolvimento num networking que me permite dar esses passos um pouco numa zona escura. Eu acho que é isso. É a coragem somado a um tanto de loucura aí, de fazer as coisas diferentes. Agora, tu tem a marca do empresário inquieto, né? Tu é absolutamente inquieto desde a fundação da Trópico. Tu está sempre buscando coisas, né? Sim. O quão importantes são esses eventos internacionais, Lisboa, Estados Unidos, que tu percorre? Isso é fundamental, porque tu busca lá a tua inspiração. Eu nem tomo café porque eu já sou inquieto sem tomar café. Não precisa de combustível para isso. E eu realmente, participei agora, né, recentemente, de 4 eventos internacionais. Um em Salt Lake City, sobre TLC, um em Nova York, um em Lisboa, o Web Summit, o maior evento digital do mundo, né? Então são 80 mil pessoas, são 1.500 palestrantes com foco exclusivo no mundo digital. TOC que não é toque, né? Não é transtorno obsessivo compulsivo. Vamos traduzir para o nosso... Theory of Constrictions. Na verdade,
Não tem nada a ver com Google toque, muito Talk, bem né? lembrado. De seguida as pessoas me corrigem, Guga, mas o que tu foi fazer num evento de toque? Tu tem esse problema? Eu digo, não. É outra coisa. É outra coisa. É sobre o Goldratt escreveu aquele livro, A Meta, que determina que as pessoas têm que ter foco e tem que ser menos preditivo e tu tem que mais focar em resolver os problemas, em ficar tentando adivinhar problemas que não existem. Então é um conflito que eu precisava ter e o governo de Utah, nos Estados Unidos, é um espetáculo, né? A Delta hoje, melhor companhia americana em service, ela usou essa metodologia que é, foca no problema, simples assim, que está muito para quem está nos ouvindo, quiser saber um pouquinho mais, lê o livro A Meta, que é o livro de cabeceira do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, sim. que é o primeiro cara a transformar, né? A fazer mais rápido essa situação do novo varejo. Então, esses eventos que eu tenho participado, só nos últimos 60 dias foram 5 eventos grandes, eles me permitem enxergar ou pelo menos tocar nisso que pode ser que seja o futuro. Isso me deixa mais inquieto Ou seja, ainda, né? Utah e a cidade tem um ambiente de inovação e algo que é inspirador para o resto do mundo. Exatamente. E a inovação, por exemplo, a Universidade de Utah, ela está focada, ela sabe que o ensino daqui a 5 anos ele é completamente diferente de agora. Então, cada ano, eles adicionam uma disciplina nova e dentro daquela disciplina adicionam um circuito novo de cognições, adicionando diferentes cursos dentro da mesma plataforma. Então, ou seja, é um governo pensando não ali no pequeno, né, pensando no 20 anos e tentando preparar a sua comunidade para enfrentar esse tsunami. Já com um pensamento completamente novo, inovador, desconectado. Exatamente. Né? A gente não tem noção do quanto vai mudar a nossa mobilidade, de quanto vai mudar o nosso processo de consumo. E se a gente não estiver atento a isso, pode ser que eu esteja exagerando um pouco por estar, né, quando a gente começa muito imerso, né? Então, quem está ouvindo deve dar esse desconto. Mas eu tenho convicção que se a gente não estiver, no mínimo, atento a essa transformação, vai ser engolido. É aquela coisa de alguém com 30, 35, 40 anos já está se sentindo um dinossauro um pouco, né? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente vê às vezes, e aí a gente entra na questão da experiência, você pega lá um casal que decidiu jogar tudo pro alto e abrir um restaurante que serve 20 refeições por dia, porque eles são que cozinham, e o negócio vira um sucesso. E eles não querem expandir. Então tem muito disso também, isso é o futuro. Às vezes a gente pensa, quando pensa no futuro, em tecnologia. Não tem nada. Tecnologia é meio para tu fazer o básico. Se tu for ver o que a gente está repetindo, por exemplo, no Pier. O Pier não existe dinheiro físico. É igual o WeChat, né? O dinheiro todo é criptografado. Não é criptomoeda, não é Bitcoin que se usa lá. É um outro conceito. É um outro conceito. Mas tu pega o dinheiro lá, tu pega R$100. Sim. Aí tu vai numa ATM, um ATM lá da SacPag, tu bota os R$100. Esse dinheiro é criptografado, vai para dentro do teu e-wallet. Simplificando, vai para dentro do teu celular aquela informação de um dinheiro que tu depositou. É um crédito. É um crédito, que nem dinheiro de rifa. E então, lá de antigamente, de novo, né? E aí tu tá usando aquilo para tomar um cafezinho. Qual é a vantagem disso? Eu não toco em dinheiro, eu não tenho problema de segurança, eu não tenho departamento financeiro e eu não tenho que pagar ninguém, porque na hora que alguém consome com essa moeda digital ou com o cartão de crédito, o próprio sistema já divide o pagamento. Ó, tem que ir tanto para os Iris, tem que ir tanto para o Gui, tem que ir tanto para o Guga, e a gente já separa ali a grana. Claro que Gustavo Schifino então, e Guilherme Balra. Fica para depois. No nosso Rio Grande que dá certo, a gente vai fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o empresário Guga Schifino da PRX Marketplace, um novo conceito, e também da Trópico, o varejo e o novo varejo, esse de inovação do PRX. A tendência é o dinheiro físico acabar mesmo? Sim, sem dúvida. O dinheiro físico independentemente de criptomoeda. Independente de blockchain, de criptomoeda. Eles transformaram num crédito eletrônico. Um crédito eletrônico. Isso é avassalador. A China, ela inventou várias coisas que a gente usa hoje, né? Fogos de artifício, pólvora, tudo. Pólvora, pizza, né? Pizza. O espaguete também, né? Bom, a gente poderia ficar... Uma das coisas que a China inventou é o dinheiro, a moeda, o escambo, meio né? circulante. O meio circulante, quem inventou foi a China. E ela acabou, já não tem mais. Hoje, tu chegar na China com a moeda corrente, tu não consegue comprar um cafezinho. Acabou o dinheiro na China. Tu usa só o celular, né? Através
Ou do que seria o cartão de WhatsApp. crédito, que seja. Não, mas não tem mais. Também não tem mais Ela cartão de pulou, crédito? não tem mais cartão. Ela saiu do não bancarizado, ou seja, nem conta tinha, para o QR Code. Direto, assim. Diferente dos Estados Unidos, que foi em etapas e por isso é um pouco mais difícil, na China não tem mais isso. A China, o mendigo não aceita dinheiro. O mendigo tem pendurado nele um QR Code. E aí tu chega ali, eu quero doar X yuans aqui para ele, tu chega ali com o teu celular, bota, direciona ali e ele carrega a moeda digital dele. Não tem mais dinheiro na China. Tem não segurança esse processo todo? Absoluta, muito mais do que o dinheiro, porque a China tem uma das moedas mais falsificadas do mundo, né? Sim. E o dinheiro digital não existe falsificação, ele é totalmente criptografado, não há como a pessoa corromper aquilo. Pelo menos até hoje não houve. E agora, do ponto de vista de ruptura da relação, digamos assim, aquilo que a gente está acostumado a ver, né? A figura de um banco central, a moeda circulante. Esquece tudo isso. Pois é, e aí como é que vai se dar essa relação entre público e privado no sentido de Estado, Isso é meio nuvem, regulamentação? O que se desenha? Porque é um... Eu não sei te responder isso com a objetividade que o público merece, mas o que se vê? A gente vê uma queda brutal das barreiras geográficas e geopolíticas, né? Fronteiras, regulamentações, e isso é um iceberg enorme. A gente poderia ficar falando aqui, eu te daria 5 exemplos diferentes, assim, caramba, isso já tem. Então, e vai aumentando só, a única barreira que tem é a barreira de competência mesmo, dos skills, né, daquilo que eu me proponho a fazer. Então, não tem mais como o governo acompanhar, ele não dá tempo de ele regulamentar as transformações do mundo digital. Então, por que um banco clássico como o Itaú investe tanto no Cubo tecnologia, ou na compra de ferramentas digitais ou de bancos digitais? Porque sabe que esse caminho é inexorável. Assim, né? A gente vai ter uma transformação aí imediata. Vamos lá, talvez eu erre no tempo, mas em breve... Mas é uma revolução irrefreável, assim, ou seja, irrefreável. poder público, governos tentarem parar isso é tentar botar um palito para segurar uma locomotiva. Vai ter que mudar, exatamente. O conceito de governo vai ter que mudar. Tem que mudar. É um governo que tem que dar espaço para que isso aconteça e regulamentar os grandes pilares. Manter a ordem em cima de grandes pilares e não se preocupar com o detalhe, sabe? Não tem como o governo tentar, como faz hoje, estender a mão, né? Para que eu controlo a companhia de água. Não dá, brother. Não tem como fazer isso mais. Ou telecomunicações, ou não. Te preocupa com o que realmente é foco, porque só isso já vai ser desafio, talvez, suficiente para isso. Eu tenho participado de conselho de empresas de alta tecnologia e empresas do mundo clássico. E essa é a pauta que a gente traz para esses ambientes, né? Como que faz a transformação digital? Como que eu conecto? Porque o teu filho, o meu filho, ele tem um objetivo de vida diferente do nosso. O Gui está meio no meio do caminho aqui, mas a história de antes a gente tinha aquela coisa, eu quero aprender bastante, trabalhar bastante, talvez 30 anos na mesma empresa, e depois me aposentar e ser feliz em Canela, Gramado, né, Silveira, não sei. Cada um era 3 caixinhas. A geração atual é as 3 juntas. O cara tem que estar aprendendo, se divertindo e ganhando dinheiro no mesmo segundo. Senão ele vai te mandar o dedo do meio e tu vai ficar sozinho. É verdade. E serve para os negócios também, né? Isso é um processo de adaptação, né? Total. Para a geração toda, né? Total. E é natural para a gente fala mundo digital. Se tu for falar com o teu filho, ele não existe para ele mundo digital. É só que o ele mundo. nasceu nesse mundo. Ele nasceu nesse mundo. O mundo é digital para a gente. Para a gente, para ele é mundo. Né? E todos os dias morrem milhares de imigrantes digitais como nós e nascem milhares de nativos digitais. Então, tu não direcionar a tua empresa, enfim, a tua vida para foco nessa transformação, tu vai ficar obsoleto. A relação toda está mudando do varejo, né? Da compra, do consumo, tudo passa por isso, né? Por exemplo, o Siam Discovery Mall em Bangkok, ele é um shopping de 7 andares, onde não tem mais a porta do varejo, o caixa do varejo, não tem. É como se tudo fosse um lugar amplo, com curadoria. Na hora que tu escaneia o QR Code para comprar aquele produto, o sistema já sabe que aquele produto tem que ser entregue na tua casa, já sabe que aquele produto, o dinheiro tem que ir para o lojista A, para o lojista B, não precisa ter um vendedor, um caixa, um estoquista naquele quadradinho com uma porta que baixa. Não acabou isso, cara, né? Isso vai ser muito rápido, essa transformação. É um espetáculo te ouvir,
mas ao mesmo tempo é um pouco assustador. Assim. A gente verdade. viaja para fora e sente isso também quando você vai para países da Europa, enfim, mas quando pega o exemplo da China é muito forte isso. Como é que a gente está inserido nisso? Rio Grande do Sul, Brasil, vai ser a forceps que isso vai acontecer? A gente corre o risco de perder esse bonde da história? E tem uma coisa Claro assim... que tem iniciativas que são vanguardistas. O Pierex, que foi o Mas nosso grão, ponto de né? partida aqui, mas ele é... É um grão. E fecha empregos de um lado, mas abre do outro. Sim, né? isso não há problema. Não, os empregos, eles Essa têm mobilidade eles faz têm parte uma da vida. mobilidade, só não vai abrir oportunidade para aquela pessoa que realmente a única qualificação dela é analógica e nem sequer motricidade fina ou criatividade ele tem. Aí ele vai ter que achar um jeito aí de se sustentar num futuro próximo. Mas para os outros todos, o emprego, ele só muda a forma como ele vem. E, cara, para te dizer assim, como é que está o Rio Grande do Sul e o Brasil nisso? Infelizmente não está bem, né? Assim, das possibilidades que a gente tem, né? Cobertura, por exemplo, China tem 5 vezes mais pessoas que os Estados Unidos. E 96% do território chinês é coberto por banda larga de 5G. 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 Daí agora o Brasil, 40% do território nacional é coberto entre 3, 4 e 4G e meio. 40. É mais 3, né? Mais 3. É mais 3. Então, cobertura, nós temos um problema de infraestrutura. Logística de entrega, nós temos um problema de físico. Rodoviário. De mobilidade. As escolas, durante muitos anos, com uma cartilha não voltada para isso, né? Voltada talvez para um outro modelo, que é o modelo... Mecanicismo da Revolução Industrial. E a dependência, né? Então, não posso te dizer que a gente está bem. Mas o que acontece é que quando uma Tencent ou uma Amazon chegam no Brasil, elas não pedem licença. Ou seja, vem a parte do forceps daí. A onda leva no melhor sentido. Então, assim. ou aí nesse momento as empresas que são muito sérias, muito capitalizadas, de gente muito boa à frente de muitas organizações. Então, eu acho que na hora que realmente vier a necessidade, vai acelerar um processo. E tem muitas empresas, inclusive de varejo no Brasil, que estão muito bem, estão muito atentas a esse processo. Poderia citar aqui, não vou citar porque não estou para fazer merchan, mas tem muita gente boa que eu acho que está perto de também competir em boas condições com o resto do mundo. Mas país, né, conceito governamental e de desenvolvimento de educação de base, acho que a gente está um pouco atrás. Mas tem que dar um starter o quanto antes, então, né? Sim. Tem que sem ter dúvida, um pensamento diferenciado nisso, né? A gente vê algumas faculdades preocupadas com isso. Recentemente, 2 procuraram um grupo que eu faço parte para justamente tentar reinventar no Brasil, dentro das suas limitações de MEC, algo que seja um pouquinho mais relevante, sexy, para daqui 5 anos, porque, né, senão vai ser... Nesse cenário, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que um pouco de coragem, né, de risco, de o Estado se colocar numa posição de estou aqui para não atrapalhar, já que eu não posso ajudar. E eu acho que a gente tem que dar voz para esses projetos, né? Eu tive agora em Cannes apresentando o projeto do Pier para todos os donos, os principais donos de conglomerados de shopping do mundo. Do mundo, em Cannes, o maior evento de retail do mundo, o Pier sendo apresentado num evento que o nome era Phygital in the Age of the Digital. Poxa, como é que um projetinho é localizado aqui em Porto Alegre para ir lá para apresentar? E o quanto que ele é percebido aqui? Muito pouco. Pois é. Né? Então, talvez o Rio Grande que dê certo seja um pouco disso, né? A gente tem um pouco mais de percepção, interesse sobre essa transformação do mundo, que ela é muito relevante e eu acho que pouco exercida na prática. O governo tem que estar voltado para isso, né? Dar espaço para isso. Dar espaço e fomentar sobre tudo isso. Antes a gente olhava e dizia, o governo não atrapalha não aumentando imposto, né? Agora eu acho que tem que ir além disso. Né? Tem que olhar para o futuro e ver que ele é digital, disruptivo e tem que fomentar essas estruturas. Exatamente. E esse tipo de debate parece meio assim,
mas é um dos primeiros programas que eu participo nessa ordem. E o negócio tem quase um ano. Né? Então, vocês são muito ligados. E ainda assim, tu é um cara ligado à tua equipe, ainda assim é um processo que demanda mais olhar, eu acho, né? Mas talvez eu também esteja exagerando tudo um pouco, né? Então, mas pode ser que seja exagero, mas ainda assim não acho que esteja errado. Gustavo Schifino, CEO da Marketplace, do nosso PeerX, parabéns pelo trabalho, boas viagens pelo mundo, traga novas experiências. Volte, Vamos mudar esse Rio Grande, torná-lo mais digital, quem sabe gerar mais emprego. Parabéns por ser parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, estou aqui, não vou sair daqui, acho que é aqui que eu decidi criar meus filhos e viver. E vamos fazer esse Rio Grande do Sul dar certo. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Vai retornar outras vezes. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.